Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre glaucoma. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista Dr. Daniel Kamulot. O tema é muito interessante e o dia hoje é especial para falar sobre o assunto. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, por isso esse tema foi proposto para que a gente conversasse durante toda a tarde. Glaucoma é um tema muito interessante, um dia especial para falar sobre esse assunto. Ações que são feitas aí em toda a nação. Proposta, então, para que as pessoas fiquem de olho, afinal, a doença é silenciosa. A gente vai entender tudo sobre o assunto. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Daniel Kamulot, médico oftalmologista. Doutor, obrigada por ter vindo. É sempre um prazer te receber aqui. Obrigado a vocês pelo convite. O prazer é todo meu. Fiz a lição de casa certinho, né? Com certeza. A gente se adapta, nosso corpo é inteligente. E quando se refere à nossa visão, a gente já se dá conta que os olhos não estão funcionando bem quando a situação já está crítica demais, né, doutor? O importante é não deixar a ficar crítica. E principalmente esses problemas como glaucoma, que é uma doença silenciosa e é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, por ser silenciosa, a gente vai deixando passar e quando a gente vai procurar já está muito avançado, a gente não consegue mais reverter. Por isso a grande importância de investigação e detectar o glaucoma precocemente. Perfeito. Doutor, ações são propostas sempre, né? Então a gente observa, sempre tem mutirão para a saúde dos olhos. As pessoas costumam dar importância a isso, ter essas ações como aquele pontapé inicial para buscar, não como o seu check-up oftalmológico, mas para saber, né, como pontapé inicial e não como exame anual, né, como check-up anual. As pessoas costumam pegar isso como ferramenta aí para a saúde dos olhos? Eu acho que é muito importante esses mutirões, tudo isso, porque isso chama a atenção da população a algo que eles não se preocupam. Então a pessoa só vai se preocupar com a visão quando ela sente a visão afetada. Só que problemas como esse devem ser feitos mutirões, as pessoas devem aderir o máximo possível para que isso seja detectado e tratado da forma possível antes que isso cause qualquer sequela e qualquer problema que a gente não consiga mais reverter depois. Explica pra gente, doutor, afinal, o que é glaucoma? O glaucoma, ele é uma neuropatia óptica isquêmica. O que é isso? A gente possui fibras nervosas no fundo do olho, porque a gente enxerga, na verdade, com o nosso cérebro. O olho é uma forma que consegue transmitir aquela imagem para o cérebro, como se fosse uma máquina fotográfica e lá atrás é revelado. Então, nisso, a gente precisa do nervo óptico para que isso seja encaminhado para o nosso cérebro. O glaucoma, na verdade, quando essas fibras nervosas são afetadas, essa neuropatia, a pessoa vai perdendo o campo visual. A parte da visão que é afetada precocemente é o campo. Então, por que silencioso? Porque ela começa a ser afetada de fora para dentro. Então, a visão central, ela é 100% até o final. Então, ela vai perdendo aquele campo, vai perdendo, e quando a pessoa vai perceber, ela já está enxergando por um tubinho. Nesse momento que ele vai procurar o oftalmo, e aí já é mais difícil a reversão. Por isso, existem vários exames, vários métodos da gente detectar o glaucoma, que devem ser feitos antes que chegue nessa fase avançada. Perfeito. Agora, eu falei da ida ao oftalmologista e dessa importância. O check-up para o glaucoma é sempre feito em cada consulta oftalmológica? O glaucoma, principalmente, ele afeta pessoas a partir dos 40 anos. Os fatores de risco principais: idade, acima dos 40 anos, afrodescendentes também é importante, e a genética familiar. Se você tem histórico familiar de glaucoma, você deve procurar, só que independente disso, o que acontece? Existe o glaucoma congênito? Existe. Em bebês, que a gente percebe bebês com um globo ocular maior, com uma fotofobia, uma dificuldade com a luz. Isso é mais raro, mas existe o glaucoma em pessoas mais novas, existe o glaucoma secundário a medicamentos, traumas. Então,
Ele deve ser investigado sempre, mas principalmente acima dos 40 anos, em todos os pacientes acima dos 40 anos. É fácil de fazer o exame que detecta se a pressão do olho está ok? Sim, a pessoa vai procurar o oftalmo. A gente não deve só chegar aqui, em muitos casos as pessoas só querem, não, mas a gente só quer ver o óculos, a gente quer ferir o óculos, só que não é só aquele aparelhinho que deve ser feito. A pessoa deve ser colocada na lâmpada de fenda, que é onde a gente consegue detectar a pressão do olho, e utilizando o tonômetro. O tonômetro é um pininho, não sei se tem alguma imagem, que mostra um azulzinho, essa tonometria, ele vai encostar no olho. Tá? Isso a gente mostra mais ou menos como acontece. Tá. Isso é o olho todo e a gente mostra que a pressão do olho aumenta. A pressão do olho é que vai gerar essa lesão na fibra nervosa do olho, no nervo óptico. Então, esse aumento ou da produção desse humor aquoso, que é o líquido que preenche o olho. Legal. Aí você falou esse humor aquoso, lembrei que a gente já falou sobre esse líquido em outras pautas aqui também no Consulta. Perfeito. Mas não tem nada a ver com glaucoma. O humor aquoso tem, porque ele, na verdade, é produzido pelo corpo ciliar, que é um líquido que é produzido que preenche o olho, e ele precisa ser drenado por um ralo, vamos dizer assim. Se ele é muito produzido ou se ele é pouco drenado, o que vai acontecer? A pressão do olho vai aumentar. Entendi. Então, até no tratamento que a gente vai falar posteriormente, a gente vai agir nisso, ou na produção, ou aumentar o escoamento. Então, o que acontece? A gente precisa detectar o que está acontecendo e dessa forma que aumenta a pressão. Esse exame que é realizado, como a gente faz? A gente encosta um pininho aqui na córnea, que é essa parte da frente do olho, tá? Esse pininho, ele vai ter uma luz azul, tá? Pode colocar, Poli, a foto no ar. Vamos ver. Esse é o exame da tonometria, tá? Perfeito. A gente pinga um colírio fluorescente, você pode ver que fica um pouquinho verde, porque é o contraste da luz azul, o colírio é amarelo. Quando a gente iluga essa luz azul, na próxima imagem talvez o médico vai enxergar esses dois meio círculos, tá? Ótimo. Então o que acontece? Conforme a gente vai girando o nosso tonômetro, o aparelhinho, os meios círculos vão se encostando. Quando eles chegam um de perto com o outro, é a pressão que a gente consegue ver de dentro para fora, é a pressão que o olho está fazendo de fora para dentro. Então existe a gente consegue detectar a pressão dessa forma. Quando chega esse meio círculo, a gente consegue detectar a pressão da pessoa. É feito com anestésico, o paciente não sente nada, e é um exame, vamos dizer que simples, que o paciente deve fazer, principalmente acima dos 40 anos. Esse é o primeiro exame, existem vários outros que a gente vai falar ao longo do programa, mas esse é o principal de todos, é a tonometria para detectar a pressão ocular. Tem alguma coisa a ver com a pressão arterial? Não, a pressão arterial não tem a ver com glaucoma. Muitas pessoas confundem, a pressão arterial pode causar lesão no olho, no fundo do olho principalmente, na retina, causar uma oclusão de um vaso, como se fosse um AVC no fundo do olho, mas ele não tem associação com glaucoma. Quem tem glaucoma pode não ter a pressão arterial alta, e quem tem pressão arterial alta não quer dizer que vai ter glaucoma. Perfeito. Você falou da dificuldade que às vezes você tem do paciente chegar e falar assim, só vem aqui checar se meu óculos... Sei que os meus óculos já não servem mais, vim aqui só para trocá-los. Né? Então, fazer o exame aí para ver se meu grau aumentou, que eu já sei que os óculos não prestam mais. Sim. E a gente sabe que por aí faça seu exame aqui... e aproveite e faça seus óculos. Para poder vender o óculos, né? É a única preocupação. Mas a gente sabe que esse profissional não está habilitado. Não é médico. Não. A maioria das vezes não é médico, ele não pode fazer esses exames de tonometria, fundo de olho. Perfeito. E às vezes eles fazem esses exames de óculos apenas para vender o óculos. Perfeito. E deixa passar esses problemas e chegam no nosso consultório vários pacientes que já têm glaucoma avançado porque fazem esses exames de ótica de esquina e que não é detectado o problema, que só vai ser detectado lá na frente. Então essa é a importância. Em outras ocasiões a gente já falou aqui, se você tem miopia e por acaso o seu grau não está devidamente ajustado, a única coisa que vai acontecer é que você não vai enxergar tão bem. Sim. Mas fica faltando o check-up da saúde mesmo, ocular. Essa é a saúde ocular. O fundo de olho, a dilatação do olho, a pressão do olho, isso sim vai mostrar a saúde ocular. O óculos vai corrigir, mas o mais importante é o que é feito além do exame do grau, além da refração. Buscar sempre o médico. Sim. É você quem vai dizer de quanto em quanto tempo e se outros exames, além desse, tonometria, sim,
se a pessoa vai precisar fazer outro além desse. Perfeito, porque existe também um glaucoma de pressão normal. Às vezes o paciente chega, a pressão está normal e a pressão do olho às vezes é falseada. Existe um exame também chamado paquimetria, que também é um exame que chega perto da córnea. Ele consegue ver a espessura da córnea. Quanto mais grossa é a córnea, mais a gente falseia para menos a pressão. Então a gente tem que fazer um cálculo. Às vezes a gente encosta esse tonômetro e a paquimetria da pessoa é muito fina. Então, na verdade, você está vendo uma pressão falseada. Então, não apenas a tonometria. Existe a paquimetria, existe o exame do campo visual. Se vocês quiserem, eu também trouxe algumas imagens da paquimetria do campo visual. Vamos colocar a próxima imagem. Então, é isso aí. O que é isso aí, Essa doutor? é a paquimetria. Isso parece até com a tonometria. Só que é um aparelho que vai chegar perto e a gente consegue detectar essa espessura da córnea e fazer essa transformação. É importante saber quão espessa a córnea é? Sim, porque a pressão do olho depende disso. Se você chega, vamos dizer, vou dar um exemplo, a pressão do olho é 21, que vamos dizer que assim está no limite entre o se é glaucoma ou não, e a pressão, a paquimetria pode ser 400 micrômetros, então quer dizer que ela é muito fina. Na verdade a pressão não é 21, é muito mais do que isso. Então você pode tomar ela como normal, mas na verdade ela é mais alta. Então só a tonometria não vai detectar o exame. Às vezes a tonometria mostra uma pressão normal e o nervo óptico lá no fundo do olho vai mostrar que a escavação, que depois no futuro tem também o exame de fundo de olho, ele é maior. Então a escavação sendo maior é também uma suspeita que a gente deve averiguar o glaucoma para a gente poder detectar. Vamos explorar mais essas fotos que o doutor trouxe? Vamos ver, Esse é o fundo de olho, tá? A gente consegue ver, do lado esquerdo, existe... Esse exame de fundo de olho, a gente já teve a oportunidade de falar aqui também no programa. Sim. Todo mundo faz o fundo de olho? Muita gente não faz, porque principalmente nesses locais, com certeza, que a gente comentou, não vão fazer, até porque eles não podem, mas deve fazer, porque esse exame de fundo de olho, além de avaliar o nervo óptico... E é simples, né? Simples, a gente vai pingar um colírio que vai dilatar, vai deixar a pupila dilatada, embaça um pouco a visão, a maioria das vezes em 3, 4 horas, mas é fácil, você ficar com a visão embaçada, mas a gente consegue averiguar a retina com muito mais detalhe, principalmente no glaucoma, o nervo óptico. A gente consegue detectar que no lado esquerdo, a escavação, a gente vê que tem um rosa, uma roda rosa e um amarelinho no meio. Vamos dizer que esse amarelinho está no tamanho normal. Do lado direito, uma escavação de uma pessoa com glaucoma. Você vê que aumenta esse amarelinho dentro do rosa, que a gente chama de escavação, ela é aumentada. Isso pode ser uma suspeita de glaucoma. Existe paciente que tem a escavação aumentada e não tem o glaucoma. Por isso que eu digo que tem que juntar vários exames. Não é só a pressão, não é só o fundo de olho. Existem diversos exames que devem ser juntamente avaliados para dizer se a pessoa tem glaucoma. De novo aqui, fazendo valer o que a gente já aprendeu aqui no Consulta ao Doutor, os exames são sempre complementares. Perfeito, perfeito. Esses exames complementam a clínica soberana, sempre a gente diz isso. Perfeito. A anamnese, o histórico familiar, tudo isso é soberano, mas os exames vão ajudar e muito ao diagnóstico do glaucoma precoce. Agora, nesse caso, no caso de você ter encontrado, e deve ser maravilhoso quando você consegue diagnosticar um glaucoma na fase bem inicial, já você me fala quão difícil é detectar isso na fase bem inicial, vale fazer o exame do campo visual. Perfeito. O campo visual, o que acontece? Foi aquilo que eu expliquei. O glaucoma vai começar a afetar a visão de fora para dentro. No exame do campo visual, o paciente vai ficar com um aparelhinho e vai aparecer vários pontinhos no campo. Conforme ele vai fixando em frente e vai piscando os pontinhos na periferia, ele vai apertando ou não. Se ele começa, se já existe alguma alteração, ele vai começar a não apertar quando o campo visual começa a chegar mais perto e a gente começa a perceber essa alteração do campo no paciente. Só que para o paciente perceber essa alteração no exame do campo visual, 40% das fibras nervosas já foram lesionadas. Então, já não é tão precoce o campo visual. Existem formas de detectar o glaucoma antes do campo visual. Entendi. Entendeu? O campo visual, eu sempre digo, hoje em dia eu acho ele mais para a gente acompanhar a evolução do que para um diagnóstico precoce. Existem outros exames que a gente consegue detectar essa lesão das fibras nervosas mais precocemente do que com o campo visual. Entendi. Entendeu? Entendi. Perfeito. Próxima foto. Vamos ver o que o doutor preparou pra gente. Esse é o exame de OCT. Esse é um exame chamado tomografia de coerência óptica. Ele consegue detectar o glaucoma mais precocemente. A gente consegue ver naquelas rodinhas verde e vermelha, e onde tem o verde, a gente vê que vamos dizer, naquele campo inferior, inferior, temporal e nasal, ele está verde, está normal.
Onde está vermelho, a gente vê que está fora da curva normal da população. Já existe uma lesão da fibra nervosa. Em alguns casos, detectando no OCT alguma lesão da fibra nervosa, o campo visual pode não mostrar. Então, por isso, em alguns casos, na suspeita, é importante realizar o OCT e não só apenas esperar o campo visual ter alteração. A gente avalia com outros exames para detectar esse problema antes que comece a cometer as fibras nervosas. Então, existem exames cada vez mais precoces para a gente não deixar esse paciente passar batido e não conseguir perceber que essa pessoa tem glaucoma. Você não reverte, você só para de evoluir, é isso? Perfeito. O glaucoma a gente não consegue reverter. Onde você tem lesão, eu costumo sempre comparar muito com AVC, com neurônio. Quando você tem aquela lesão isquêmica, porque também é uma lesão isquêmica no nervo óptico, você não consegue reverter hoje em dia. Então você precisa segurar a evolução do glaucoma a partir daquele momento. Por isso a importância de você detectar precocemente antes que gere qualquer sequela para o paciente. Você falou uma idade aí, depois de 40 anos, a partir dos 40 anos é o mais comum. Mas pode haver glaucoma antes dessa idade? Sim, perfeito. Isso gera mais medo? Gera mais medo porque existem glaucomas secundários. Alguns exemplos, principalmente que eu sempre gosto de chamar essa atenção, colírios. O colírio de corticoide, o corticoide ele pode aumentar a pressão do olho. Existem pacientes mais sensíveis ao corticoide e outros menos sensíveis. Então, como a gente já até falou uma outra vez, quem usa bombinha para asma, quem usa isso por muito tempo, também é bom ficar de olho, porque aquela bombinha tem está em toda essa região. Ação sistêmica. Então, quem tem aquela sensibilidade maior ao corticoide pode desenvolver um glaucoma secundário ao corticoide. Então, é um medicamento que pode causar um glaucoma. Um check-up oftalmológico, então, mais estreito. Mais estreito, com certeza. Além disso, traumas oculares, inflamações oculares. Quem tem diabetes também, problemas na retina, podem desenvolver alguns vasos que vão para frente do olho, que a gente chama de glaucoma neovascular, e dificultam também essa drenagem desse líquido. Então, também é um glaucoma neovascular secundário, em diabéticos também pode ser mais precoce do que nessa idade. Diabéticos também de olho sempre. Perfeito. Mesmo quando é um diabético jovem. Um diabético jovem, a maioria das vezes, se ele procura o oftalmologista, ele está bem controlado, porque ele tem esse cuidado. Quando o paciente já chega jovem para fazer o fundo de olho, para detectar a retinopatia diabética, aquela lesão na retina formada pelo diabetes, você vê que aquele paciente tem aquele cuidado. O mais perigoso é aquele paciente que vai deixando e vai procurar você quando já tem um problema na visão, por causa do diabetes. Aí também é outro problema que para você reverter já é muito mais complicado do que se você detectasse precocemente esse problema. Pergunta aqui, adorei essa pergunta. Aquele colírio, sabe, doutor, que compra na farmácia quando o olho está irritado, não tem a prescrição médica, você não tem a orientação, não tem nenhuma orientação para comprar esse colírio. Você vai lá, seu olho está irritado e você vai pingar esse colírio. Ele é um remédio, esse colírio, e ele pode provocar uma lesão no olho? Pode colaborar para uma doença como glaucoma, por exemplo? Na verdade, esse colírio é uma maquiagem. Muita gente usa esse colírio, que é o vasoconstritor, que ele faz o quê? Ele deixa o olho branquinho. A pessoa que, eu estou com o olho vermelho e vou ficar com o olho branquinho, então ele joga esse vasoconstritor. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o olho branco. Qual o problema dele? Primeiro, ele tem o efeito rebote. Na hora que você pinga, fica branquinho. Quando você para de usar, volta mais vermelho do que estava. Mas o principal é o que? Ele vai ser drenado sistemicamente. E aí, ao contrário da pressão do olho, ele não vai afetar na pressão do olho, mas vai afetar na pressão arterial. Porque da mesma forma que ele afina os vasos do olho, ele sistemicamente é drenado, e quem já tem essa propensão até pressão arterial alta, pode piorar com o uso crônico desses colírios. Então, tomar muito cuidado com esses colírios que é comprado sem controle em farmácia, que pode gerar um problema, não a pressão ocular alta, e sim a pressão arterial dessas pessoas. Então, tomar muito cuidado com os colírios que são usados dessa forma, sem controle, sem receita médica, tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, já que falamos do colírio, e sempre que você vem aqui, eu gosto de dar esse alerta. Colírio é algo de uso pessoal. A gente já conversou isso aqui, né? Então, você tem o seu, cada um deve ter o seu. Perfeito.
E o que a gente pode utilizar são aquelas lágrimas artificiais, você já comentou aqui com a gente. Eu quero saber, o que a gente pode ter em casa, então, para lubrificar esses olhos? Denise, é que eu trabalho no ar-condicionado, você falou ali do colírio, o doutor falou que esses para irritação dos olhos não devem ser utilizados, afinal, o que a gente pode utilizar? Primeira pergunta, para olho seco, então. E se quem tem glaucoma deve ficar de olho se o produto tem conservante, não tem... então, algo específico, se tem algo aí especial para quem tem glaucoma, se pode ou não utilizar nos olhos. Perfeito. A gente está chegando numa fase do inverno, e o inverno é um tempo muito seco. Então, é muito comum um paciente que fica no ar-condicionado, no computador muito tempo, o olho fica mais ressecado, e é comum a gente indicar lágrimas artificiais. Mas existem algumas lágrimas diferentes de outras, então deve ser indicado cada lágrima especial para cada paciente, não é qualquer lágrima para qualquer paciente. Perfeito. Vou dar um recadinho para você que está em casa, já eu volto para conversar com o doutor. Nós estamos de volta, o Consulta ao Doutor hoje fala sobre glaucoma, uma bela oportunidade da gente falar sobre esse assunto. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista, Dr. Daniel Kamulot. Doutor, vamos atender uma ligação? Sim, o telespectador está na linha. Quem fala conosco é a Adelmir, aqui de São Paulo. Olá, Adelmir, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte. Pode perguntar. Eu quero saber o seguinte, se o glaucoma pode dar só num olho e qual seria a pressão ideal de cada olho? Excelente pergunta, Adelmir. Obrigada pela participação. Pode acometer só um olho, o glaucoma? O glaucoma a gente sempre tem que diferenciar, como eu falei. Existe o glaucoma secundário. O glaucoma secundário é inflamação, trauma, pode ser monocular. Só que o glaucoma, esse que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto, que costuma acometer sistemicamente, é mais comum nos dois olhos, tá? Outra coisa importante também, existe o glaucoma de ângulo aberto, que é esse que a gente está falando hoje, que é silencioso, e existe o glaucoma de ângulo fechado. Esse de ângulo fechado é mais raro, mas ele pode causar dor, ele causa uma dor muito grande, então esse a gente não deixa passar porque sente dor. E esse costuma acometer um olho, sente essa dor, e a gente consegue, vamos dizer, fazer uma profilaxia no outro olho com laser para que isso não ocorra no outro olho. Então, pode acontecer sim em um olho, dependendo do tipo de glaucoma, mas o glaucoma de ângulo aberto, que a gente está falando mais hoje, que seria esse caso silencioso, é mais comum nos dois olhos, pode ter uma certa assimetria, mas costuma acometer os dois olhos. Havendo essa assimetria, você falou que tem como fazer uma profilaxia e trabalhar o outro olho, o olho que está melhor, Sim. até com laser. Sim. Dá para fazer isso? Esse tipo de glaucoma de ângulo fechado, eu também até trouxe uma foto que mostra esse laser. O glaucoma de ângulo fechado, ele... O que acontece? Ele vai, de repente, esse ângulo entre a íris e a córnea, que existe, onde tem esse humor aquoso, ele de repente fecha. Nesse fechamento, esse pode passar um pouquinho, esse é o OCT ainda que eu tinha explicado, esse como ficaria a evolução da visão do glaucoma. Parece que você está vendo num tubinho, né? Esse final já seria uma fase muito avançada, vendo pelo tubinho. Não tem como a gente reverter daquela fase final para o início. Então, por isso a importância da gente mostrar o que seria a visão inicial do glaucoma e a fase final. Tá? Se quiser. Esse é o exame do campo visual, que a pessoa fica com aquele aparelhinho na mão, ele vai vendo as estrelinhas passando e ele vai apertando conforme ele vai vendo. Um exame que tem indicação. Sim. Então não é para, eu quero fazer o exame do campo visual. É um exame que tem indicação para se fazer. Se você suspeitou, se você precisa desse acompanhamento. É o médico que pede. Perfeito. Certo? Isso, algumas alterações do campo visual, sugestivos de glaucoma, onde tem o preto, onde estão as alterações, claro, na fase final ali. Do resultado, né? Na cegueira total. Como vem o resultado. Sim, joia. Aqui a gonioscopia que a gente vai diferenciar o ângulo aberto do fechado. Na próxima foto, a gente consegue ver que no lado esquerdo existe uma certa distância do final da íris colorida para outra parte que é o ângulo aberto. Conforme vai chegando no lado direito, onde está o grau zero, ele está fechado, a gente não consegue ver algumas estruturas do olho. Então, esse é o ângulo fechado que pode causar dor. O paciente sente uma dor, até náusea, vomita, é uma dor insuportável e ele corre para o oftalmologista para o tratamento. Nesse caso, a gente faz até medicação
intravenosa para baixar a pressão. E para evitar que isso aconteça no outro olho, aí a gente costuma fazer esse laser, pode, se quiser passar a próxima para... Isso é o ângulo, ele fica vermelho mesmo, glaucoma de ângulo fechado, a córnea fica opaca, a pupila você vê que está um pouco mais dilatada e o olho fica vermelho. E a dor é insuportável, tá? Pode passar a próxima se quiser. Esse é o laser. A gente faz um furinho com laser na íris, na parte colorida do olho, porque onde teve o colabamento daquele ângulo, você fazendo esse furinho evita, esse líquido vai conseguir passar, cria um escoamento do líquido. O olho não entrar em colapso. Ele não consegue mais fechar esse ângulo. Então, esse é o glaucoma de ângulo fechado, que a gente consegue fazer essa profilaxia do outro olho com essa iridotomia que a gente chama. É uma urgência, sem dúvida. Esse é o glaucoma de ângulo fechado, que não preocupa tanto, claro que preocupa, porque causa cegueira, mas isso a pessoa vai perceber. É que causa dor. Então, a pessoa vai procurar o pronto-socorro. Perfeito, isso mesmo. Então, só para tirar a dúvida dele sobre esse glaucoma, essa assimetria, essa dor em um olho só, o glaucoma assimétrico, para ele entender um pouco melhor. Perfeito. Tudo bem? A pessoa vai para o outro. Vai para o pronto-socorro, perfeito. Agora, preocupa um pouco, você falou dessa opacidade da íris, né? É que causa dor, mas isso pode confundir só essa simplesmente o olho vermelho. Se fosse somente a parte branca do olho vermelha, somente a opacidade, poderia sugerir outras patologias. Diversas. Né? Olho vermelho é uma aula inteira do dia inteiro, porque olho vermelho, todo mundo fala, olho vermelho ou conjuntivite. Não é. O conjuntivite, olho vermelho, a conjuntivite pode ser, primeiro, a conjuntivite pode ser viral, bacteriana, até mesmo alérgica, que você precisa diferenciar. Pode ser uma uveíte, que é muito mais grave. A uveíte é uma inflamação ocular, que pode causar cegueira também, e causa olho vermelho. A pessoa acha que está com conjuntivite, usa esses colírios que a gente estava conversando, e a uveíte pode deixar sequela. A uveíte pode ser causada pelo mau uso de lente de contato? Uveíte não, da lente de contato, a maioria das vezes é a úlcera de córnea. A úlcera de córnea, o paciente costuma sentir dor e pelo mau uso de lente de contato. Então é uma outra causa de olho vermelho que pode causar dor. E tudo isso a gente deve diferenciar, por isso que eu digo que o olho vermelho não quer dizer só conjuntivite. Existem diversas outras doenças que podem causar cegueira e começam com o olho vermelho. Então, sentir o olho vermelho, deve procurar o seu médico, o seu oftalmologista para avaliação e para o diagnóstico diferencial, para tratamento correto do seu caso, sem dúvida. Perfeito. Agora, doutor, nesse caso, então, que não dá dor, que o paciente precisa fazer um rastreio, como é o tratamento? O tratamento inicial serão colírios. O que os colírios vão fazer? O que a gente tinha conversado no início do programa. Eles vão ou diminuir a produção desse humor aquoso pelo corpo ciliar, ou vão aumentar o escoamento desse humor aquoso. Para quê? Para você conseguir baixar a pressão do olho. Então, você utilizando esses colírios, em muitos casos a gente consegue controlar a pressão ideal com um colírio só. Já outros pacientes não conseguem atingir a pressão ideal só com um. Então, em muitos casos, a gente precisa usar 4 colírios para conseguir abaixar a pressão do olho. Em alguns casos, mesmo assim, em alguns pacientes, a gente não consegue chegar à pressão ideal. Então, em poucos casos, mas que existem, a gente deve partir para a cirurgia, para que quando esses colírios não conseguem controlar. Então, muitos pacientes chegam e perguntam, o glaucoma tem cirurgia? O glaucoma tem cirurgia. Mas em casos em que os colírios não conseguem controlar. Não é a primeira escolha. Não é a primeira escolha, porque a cirurgia ela pode voltar, ela pode falhar, vamos dizer assim. Então essa bolha onde a gente drena na cirurgia esse líquido, ela pode falhar. Então a gente sempre começa com os colírios, primeiro com 1, com 2 ou até mesmo em alguns casos 4 colírios hipotensores, para a pressão do olho diminuir e esse acometimento das fibras nervosas estabilizar e não ter nenhuma lesão. Agora, por que as pessoas se sentem tão... Bom, ninguém gosta... o colírio é um remédio e precisa ser utilizado provavelmente várias vezes por dia, de acordo com a prescrição. Acho que cada glaucoma vai exigir uma indicação diferente, sim, talvez. Ninguém gosta, mas é preciso fazer o uso dessa medicação, sim, todos os dias. As pessoas se sentem, às vezes, frustradas com essa recomendação, sim, né? Mas agora, olha só, tenho glaucoma, preciso utilizar o colírio todos os dias. Muitas vezes é porque tem que usar todos os dias, o colírio tem o efeito colateral. Quais são eles? Então, primeiro, o principal do colírio que o
paciente fica frustrado de usar porque ele não vai sentir melhor. Não é a mesma coisa que o óculos, que o paciente coloca e começa a enxergar tudo, uma cirurgia de catarata que ele opera e fica maravilhosamente bem. Ele não sente nada com o colírio. Ele só... A pressão dele está baixando, ela está mais baixa, mas ele não sente melhora nenhuma. Sim. Então, essa é a dificuldade maior de fazer o paciente utilizar o colírio. Da adesão ao tratamento, porque ele não está sentindo nada do glaucoma. Ele não sente nada, ele gasta dinheiro, porque o colírio não é barato. Isso. Ele tem efeito colateral, alguns colírios ele deixa o olho vermelho, a íris ela pode desbotar um pouco, e tem a parte que muitas mulheres gostam do efeito colateral do colírio, é o cílio crescer, que isso é muito comum também. Mas são efeitos que o paciente ele já não sente a melhora da visão, não sente, ele está usando o colírio, gasta o dinheiro que não é barato, e além disso ele tem um efeito colateral. Então por que ele vai usar? Então, por isso, a importância dessa conversa de explicar o que é o glaucoma e o que ele pode chegar à cegueira. Se ele não utilizar esse colírio, ele pode chegar à cegueira. Em muitos pacientes, é muito difícil você convencer, você precisa conversar muito tempo para convencer ele de usar. Em muitos casos, ele usa durante um mês e quando ele volta, ele fala, eu parei de usar porque eu não estou sentindo nenhuma alteração. Aí você precisa explicar para ele. E não voltou ao médico para dizer... Sim, por conta própria, na verdade. Isso é um erro. Com certeza, porque... O colírio você vai usar, ele não vai tratar e acabou. Ele é um hipotensor que ele vai fazer efeito enquanto você está usando. Se você parar de usar, a pressão volta a ficar alta de novo e continua lesionando as fibras nervosas. Então, é um uso contínuo, é um uso que deve ser feito para sempre. A pergunta da telespectadora Marina do Rio de Janeiro é parecida com esse caso que você contou aí pra gente. Ela tem glaucoma há 5 anos, diagnosticada há 5 anos, combina 2 tipos de colírio. Ela sente ardência e tem vermelhidão nos olhos. Pergunta se isso é normal. E como é muito fácil, eu resolvi fazer a pergunta dela, porque é muito fácil dela desistir, né, do tratamento. Sim. Então, primeiro assim, de quanto em quanto tempo ela deve voltar ao médico dela para ver se a dose está ok. Porque a gente muda, a vida muda, a gente muda, de repente, com 50 quilos, um remédio de uma maneira, são tantas gotinhas, e de repente se a pessoa tem 100 quilos, diferente. Não sei como é que funciona, quero saber isso também. Essa aderência é muito difícil. Existe paciente que você tem que começar o tratamento, depois de um mês voltar para você ver se aquele tratamento está fazendo efeito. Se você vê que está fazendo efeito, você consegue aumentar um pouco a frequência. Perfeito. Se você vê que, daquela maneira, que só aquele colírio não está fazendo efeito, você precisa fazer uma frequência diferente para você ver se aquela adesão daquele colírio está correto, conversar com o paciente, se ele está utilizando antes de ir na consulta, porque às vezes você acha que a pressão está alta, mas o paciente esqueceu de pingar o colírio naquele dia para passar na consulta. A pressão do olho, na maioria das vezes, de manhã, ela é mais alta. Então, às vezes, você avalia a pressão do olho no final do dia, e de manhã ela pode estar mais alta. Então, existe até um outro exame chamado curva tensional, que você avalia a pressão do olho durante o dia todo. Então, essa frequência depende muito de quantos colírios usa. Se é o início do tratamento, claro, a frequência vai ser maior. E quando você já consegue estabilizar, você sabe que o paciente está usando corretamente, você consegue aumentar um pouco mais essa, vamos dizer, diminuir a frequência do paciente nas visitas. Tá. Preço do medicamento dificulta o seu trabalho? Muito, porque medicamentos são caros, às vezes precisam ser utilizados 4 tratamentos e o paciente não consegue aderir porque a gente sabe que a gente está numa fase que não tá fácil com todo esse problema, tudo aumentando, os colírios são caros, então a gente tenta estimular, a gente tenta, às vezes existe a farmácia de alto custo, que a gente consegue passar para o paciente para ele conseguir pegar esses colírios na farmácia de alto custo, mas às vezes a dificuldade também de pegar, a dificuldade de comprar, a gente tenta conversar. Não pode ficar sem, né? Então é uma coisa, daqui uma semana, vai conseguir só daqui uma semana. Não pode ficar uma semana sem o medicamento. Essa semana a pressão do olho está um pouco mais alta e você não está tendo o efeito daquele colírio. Então é difícil sim a aderência do paciente, a gente precisa conversar muito para que ele use corretamente e não ter problema. Então, às vezes, eu tenho falado sobre isso aqui no programa, porque às vezes você tem um medicamento que é mais novo, só que ele ainda tem um custo mais elevado, e aí você não é todo paciente que consegue comprar esse produto. E é bom ter essa conversa na consulta, porque não adianta você passar o medicamento que você fala, olha, esse aqui não.
é o melhor, mas o paciente não vai conseguir comprar todos os meses, não resolve. O melhor é aquele que ele vai conseguir usar sempre. Sim, perfeito. Né? E se ele não consegue atingir, o paciente não tem aquele dinheiro para comprar, às vezes até a cirurgia indicada como uma cirurgia social, vamos dizer. Que não consegue utilizar o colírio, não tem dinheiro, a gente precisa indicar a cirurgia por causa dessa dificuldade. Agora, a questão que eu falei de como usar o produto e voltar para saber, ou é a mesma coisa, é uma gotinha só em cada olho, independente de quanto pesa a pessoa e como está a vida daquela pessoa? Sim, é uma gota em cada olho, a frequência é sempre igual nos pacientes, porque se você utilizar mais, aquela gota, aquela quantidade é feita para você pingar no olho. Se você pingar mais, vai cair, né? Não vai, se você caiu 2 sem querer, não vai entrar mais, vai entrar a quantidade necessária e o que entrou a mais vai sair, vai vazar. Então, para qualquer colírio, qualquer colírio. É aquela quantidade feita, aquela gota para fazer o efeito, com certeza. Pingar mais de uma gota de colírio em cada olho, não tem necessidade. Perdeu o produto, porque não cabe mais de uma gota. Doutor, excelente então que você falou dessa conversa. A cirurgia, toda cirurgia tem risco? Sim. Faz um olho de cada vez, por segurança? Sim, com certeza faz um olho de cada vez, tá? Essa cirurgia, ela costuma, vamos dizer, você faz a cirurgia, você tem um pós-operatório que deve ser seguido, em muitos casos ela não consegue drenar direito, você precisa fazer alguns procedimentos no pós-operatório para fazer ela começar a drenar. Em alguns casos ela vai bem durante um tempo e depois de um tempo ela para de drenar. Tem até algumas fotos da cirurgia, se vocês quiserem entender melhor. Eu trouxe, acho que parou na última foto. Vamos continuar. A Poli vai continuar um mostrando as fotos pra gente. A gente continua a sequência. A tabecolectomia. Tá vendo? A gente faz uma passagem, a gente faz essa abertura na esclera para você conseguir drenar o líquido que está aumentando a pressão por uma bolha que você cria naquela área. Então, o que o olho não está conseguindo drenar, você cria, vamos dizer, uma via complementar de drenagem para esse líquido, para o humor aquoso. Só que em muitos casos, essa bolha, essa trabeculectomia, ela pode apresentar falha e parar de drenar. Então, às vezes, você precisa fazer outra cirurgia e até mesmo, às vezes, indicar um outro tipo de cirurgia, que é você fazer o implante de uma válvula, que é a mesma ideia. Você coloca um canudinho ali no humor aquoso, que eu acho que a próxima foto talvez seja vamos ver. Tá vendo? Você vê que, não sei se dá pra ver muito bem, ela tá drenando lá para trás e ali na frente, entre a córnea e a íris, existe um canudinho, que você está conseguindo drenar esse líquido para a válvula e você consegue diminuir a pressão do olho. Então, eu sempre digo que o tratamento inicial é o colírio, porque a cirurgia pode apresentar, ela pode parar de funcionar. Você chama mais cirurgia. Chama mais cirurgia e tem seus riscos. Toda cirurgia tem o seu risco. Você pode drenar mais e a pressão ficar mais baixa, drenar menos e a pressão ficar mais alta. Qual o risco de ter uma pressão baixa no olho? A pressão baixa do olho também cria problemas. O olho, a gente chama de descolamento de coroide, que é a parte ela drena a parte da retina, o segmento posterior do olho. E se ela está drenando, se você está tendo muita drenagem, o olho está hipotônico, que a gente chama, você pode ter outros problemas, como esse descolamento de coroide. Então, também gera problemas. Quando você tem uma drenagem muito grande com essa cirurgia, também pode ter um problema, uma complicação. Por isso que, se a gente consegue controlar com colírios, a indicação inicial é o colírio hipotensor. O corpo é uma máquina perfeita mesmo, né? A gente tenta copiar o que foi produzido, né? Mas o que a gente tenta. Perfeito. Então, o tratamento, então, de entrada sempre... Colírios e hipotensores. São os colírios. Perfeito. As pessoas reclamam, então, que precisam utilizar todos os dias, mas não tem jeito, a melhor escolha e é assim sempre. Coloca o relógio para despertar, o celular e acaba acostumando. Tem fator genético? Porque estou imaginando uma família, então, que tem glaucoma, os filhos já vão começar um diagnóstico, um rastreio que é mais cedo? Sim, o histórico familiar, como eu falei, é um fator de risco do glaucoma. Se você tem um histórico na família de glaucoma, você deve sempre procurar perguntar na família se você tem essa suspeita, principalmente. Às vezes você encontra uma escavação
grande no olho da pessoa, se suspeita de glaucoma, mas ela pode ter nascido já com essa escavação grande. E nunca Isso fez. é fisiológico da pessoa. É. E aí você procurando esse histórico, você consegue diferenciar, por isso que eu digo, a anamnese acima de tudo, a clínica é soberana. Você pode ter aquela escavação grande aqui no seu glaucoma, você não tem histórico na família, a pressão é boa, não tem lesão de fibra nervosa, então tem vários sinais que a gente consegue diferenciar. Não é só, a gente diz que o glaucoma não é só a pressão do olho alta. Tá. A pressão do olho alta é o fator de risco para o glaucoma. Mas não quer dizer que quem tem a pressão do olho alta tem o glaucoma, nem ao contrário. Chegou uma pergunta aqui da Sara do Espírito Santo. Ela faz a pergunta da catarata, mas achei interessante porque a gente sabe que com o passar do tempo a catarata é uma doença que gera preocupação. Ela tem 64 anos. No exame que ela fez, deu alteração aí para catarata, já faz um mês. Ela pergunta o que isso significa, se tem algum risco. Achei bacana e vou trazer para nossa pauta de hoje do glaucoma. Quem tem glaucoma e tem catarata, é alguma complicação? Pode operar da catarata tendo glaucoma? Sim, eu vou tirar aqui só para poder explicar um pouquinho melhor o que é a catarata. A catarata, essa parte aqui do olho, a gente vê que aqui é a parte da frente do olho que a gente consegue enxergar normalmente. Nesse intermediário existe uma lente, chamada cristalino. Essa lente ela é transparente, tudo que passa pelo olho deve ser transparente. Esse gel também é transparente e precisa chegar aqui atrás da imagem sem nenhuma distorção. Se essa lente aqui, ela opacifica, ela fica suja, a imagem não chega aqui atrás e a pessoa começa a enxergar embaçado. Então, o principal fator de risco para a catarata é a idade. Eu sempre digo que todo mundo vai ter catarata um dia. Pode ser um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas a idade, a catarata senil é a mais comum. E o quanto isso vai incomodar depende de como a gente de cada pessoa. utiliza. Às vezes uma pessoa que trabalha o dia inteiro, um advogado e tudo, precisa de uma visão melhor, vamos dizer, com uma qualidade melhor mais cedo. Ele pode ter a catarata pequena e precisa operar logo. Perfeito. E outra pessoa que já aposentada e só, vamos dizer que ela não trabalha, ela fica só assistindo TV. Essa visão que prejudica o advogado não vai prejudicar essa pessoa. Perfeito. E a indicação da cirurgia não é essa catarata tem indicação e essa não. Depende da qualidade de vida de cada pessoa. Perfeito. Então, isso é nesse importante. caso, e olha que são poucas as indicações que quem dá da cirurgia é o paciente, Sim, eu acho que é uma conversa do médico com o paciente. Exatamente. Acho que é Doutor, tá me atrapalhando muito, né? Sim. Aí a gente vai indicar Conversa e fala... para saber o momento certo de indicar a cirurgia da catarata. Exatamente. Perfeito. Faz de novo em cada olho, de cada vez. E como você perguntou também do glaucoma e a catarata, Isso. existe uma cirurgia que a gente faz a cirurgia de glaucoma junto com a catarata, ao mesmo tempo. Então dá para pesar risco e benefício. Dá para pesar risco e benefício, precisar, existe fazendo o mesmo procedimento intraoperatório, faz o glaucoma e a catarata juntos. Deixa eu colocar aqui, hoje a gente vive cada vez mais, algumas pessoas de repente não vão conseguir utilizar numa fase da vida, não vão lembrar de colocar esse colírio, não vão ter a oportunidade de ter um cuidador para o resto da vida. Pode ser um critério para decidir, a família pode, junto com esse paciente, decidir fazer a cirurgia do glaucoma? Sim, porque, vamos dizer, a pessoa que mora sozinho, uma pessoa vou dar um exemplo, com Parkinson que mora sozinha, ela não vai conseguir nem pingar o colírio direito, não vai entrar o colírio, ela não vai conseguir, ela já tem uma visão prejudicada, então tudo é uma conversa. Não tem como, você vai fazer o colírio, você vai indicar a cirurgia. Então, cada paciente é um paciente específico e a expectativa de vida da população cada vez está aumentando mais. Então, o número de catarata com certeza vai aumentar, o número de problemas de degeneração macular relacionada à idade, que também é um problema na retina, também vai aumentar. E os casos de glaucoma também, tanto secundários como esse glaucoma de ângulo aberto, que são os mais comuns, vão aumentar. Então é o caso de conversar com o paciente, com a família e saber o momento de indicar a cirurgia ou manter só os colírios. É um conjunto de coisas muito grandes, tanto o diagnóstico como o tratamento. Então a conversa com o paciente, a explicação e convencer o paciente que aquilo é importante, que vai evitar uma cegueira futura, é muito importante. Porque o glaucoma causa cegueira irreversível, a catarata causa cegueira reversível, mas o glaucoma é uma causa irreversível que a gente deve tomar muito cuidado. Tá. Os fatores externos ajudam a antecipar o glaucoma? Por exemplo, cigarro, tabagismo. O tabagismo ele pode ter uma certa influência, mas existem outras doenças que ele pode influenciar mais, como a degeneração macular relacionada à idade. Até no dia 31 agora também é o dia do combate ao fumo e a degeneração macular é causada pelo tabagismo, pelo cigarro, pela idade e pela genética. Então,
disso tudo que a gente consegue afastar é o cigarro. O cigarro é um mal que não só para o coração, para tudo, para o olho também faz muito mal. Mas, além dos fatores externos, esse problema que eu falei do uso inadequado de colírios, isso tudo tem que tomar muito cuidado. E o histórico familiar, tudo isso vai influenciar e a gente deve sempre conversar e tomar na consulta todas as dúvidas e perguntas dos pacientes, sempre respondendo. No caso de quem tem glaucoma, você já contou pra gente que o médico é que vai dizer, olha, volte daqui tanto tempo. Importante seguir essa orientação. Nem sempre é possível, quem depende do SUS, por exemplo, às vezes não é possível seguir com o mesmo médico, onde você tem ali, o médico já te conhece, mas voltar ao especialista sempre. Eu digo que sempre, eu sempre digo que é muito importante também, que isso que você falou de às vezes não consegue passar no mesmo médico, você tem sempre os exames. O glaucoma é um segmento que você precisa comparar exames, campo visual, tudo isso você precisa saber. Aqui tinha lesão e aqui manteve, ou então aqui tinha lesão, aqui piorou. Isso é um segmento. Se você vai passar a primeira consulta com o médico, você fala, tem um glaucoma há 30 anos, e você não tiver o histórico antigo, você não sabe o quanto evoluiu, como está agora. Então é sempre bom ter os exames em mãos para levar para o seu médico, o outro médico vai continuar atendendo você. Então, em muitos casos, não é possível manter sempre o mesmo médico, mas eu acho que o acompanhamento, ter sempre os exames guardados para mostrar para os médicos futuros é importante para esse acompanhamento correto. Perfeito. A gente tem uma telespectadora na linha? Poli, me avisa. Ela deixou pergunta aqui, eu vou tentar passar aqui para o doutor. Olha só, doutor. Marido da telespectadora tem 81 anos, faz 3 anos que ele tem problema na visão. Uma vista ele já perdeu, a outra a visão já está comprometida. Ela não sabe nos explicar muito bem, mas o médico ia fazer uma aplicação, uma injeção nessa vista que já está comprometida, mas para tentar fazer com que a situação não piore. Sim. O que ela quer saber, me parece que falta informação dela saber até por que o marido dela perdeu a visão. Mas o que eu queria entender é se existe mesmo essa infiltração aí uma injeção que se dá dentro do olho, e quais os motivos que fariam, então, por que essa injeção seria útil e o que pode levar a essa situação? Provavelmente, vou imaginar que essa injeção seja a injeção intravítrea, que a gente costuma fazer nessa parte aqui do olho. A gente entra com uma agulhinha de insulina nessa parte do limbo, né, essa parte do olho, e faz com que essa agulha a gente injeta um medicamento chamado anti-VEGF, anti-angiogênico. Ele é utilizado em diversas doenças. Ela começou a ser utilizada no problema da degeneração macular relacionada à idade. Esse problema, existe o tipo seco, que você não tem como você fazer essa infiltração, porque ele é seco, não tem atividade, então isso não tem como a gente tratar, a gente acompanha. Quando ele já é do tipo úmido, ele tem uma membrana lá no fundo do olho, na retina, que ela vaza, ela sangra e vaza líquido. Esse tratamento consegue secar essa membrana e evitando que ela vaze e comece a afetar a visão. Em muitos casos, ele é detectado tardiamente. Então essa membrana acabou se resolvendo sozinha e criou uma cicatriz. Provavelmente ela deve ter perdido do outro olho por causa dessa cicatrização, que não foi feito o tratamento precoce. Nesse outro olho, eles devem estar fazendo um tratamento que essa membrana deve estar vazando. Eles estão tratando com essa injeção para não deixar ficar igual ao outro olho. Se você pega precocemente, você consegue evitar que forme essa cicatriz e salvar a visão dessa pessoa. Outros casos, como diabetes, também causa edema macular, que é um edema na parte do fundo do olho, que é um líquido que cria um inchaço na retina, que esse anti-angiogênico também consegue enxugar. Problemas como essa oclusão de veia da retina também causa edema macular. Então, essa injeção é utilizada para vários tratamentos. E depois que ela foi, vamos dizer, descoberta, diversos problemas que não tinham tratamento antigamente, como a degeneração macular, depois dessa injeção a gente conseguiu reverter vários problemas de visão. Então, eu imagino que seja isso. E é importante sim essa aplicação, para não deixar que esse olho bom fique ruim igual o olho contralateral. Que perdeu a visão, né? No próximo bloco, a gente vai preparar para ir para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai aproveitar e fazer umas perguntinhas aqui mais comuns de consultório, aproveitar e falar sobre essa situação. Ninguém quer perder a visão de um olho, né? Mas hoje,
eu recebo várias perguntas de pessoas que têm a visão de um olho só e fazem as tarefas, doutor, como uma pessoa que tem a visão dos dois olhos. Então, eu queria entender como o corpo se adapta. Antigamente, me lembro muito bem, quando eu comecei a dirigir principalmente, aprendi que ter os dois olhos funcionando é o que dava a profundidade, né? Então, se perdesse um olho, ia ficar difícil, por exemplo, saber se o carro passava no espaço ali. Quero entender se o nosso corpo é capaz de se adaptar também a essa situação. Então, de repente, a pessoa perdeu a visão ou a visão de um olho. Recebo mensagens aqui. Denise, olha, eu tenho 5%, 10% a visão de um olho e o outro é bem menos comprometida, né? Quase normal, ou sei lá, 80%. Já você me explica, então, no próximo bloco, se o nosso corpo é capaz de se adaptar a essa situação também. Porque uma ferramenta tão preciosa como essa, né? De repente não deu tempo de cuidar, a tempo de não perder a primeira, né? Mas a segunda você não vai deixar acontecer a mesma coisa. Não sai daí, a gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre glaucoma. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Camelot, médico oftalmologista. A gente está falando da importância de fazer um check-up oftalmológico sempre, cuidar da saúde ocular. Também tem doenças silenciosas na visão e por isso é importantíssimo manter a sua saúde em dia também dos olhos. Então, você está enxergando tudo bem? Você não usa óculos? Que maravilha, mas não deixe de visitar o seu médico oftalmologista, é importante, né? Eu sempre comento aqui que quem usa óculos, né, quem tem miopia, astigmatismo, né, hipermetropia, sempre acaba, a gente tem a impressão de que eles estão mais protegidos, né, porque os óculos vira e mexe não estão mais tão bons e a gente precisa voltar ao oftalmo, né? Ah, acabaram as lentes, então você precisa voltar ao oftalmo, mas aí precisa voltar ao médico oftalmo, tá? Tem que ir ao médico, se certifica que é um médico que ele vai fazer todo esse check-up. Pergunta, né, doutor, precisa fazer um exame da retina? Pergunta, o doutor é especialista em retina, então também gosto de bater esse papo sempre, a gente sempre fala, né, da importância de dar uma olhadinha se está tudo certo também, né, se o paciente não foi de carro, já aproveita para dilatar o olho. Exatamente, porque é importante sempre. Agora, doutor, conta para mim, nosso corpo é tão inteligente, capaz de se adaptar a visão com um olho só. Então, de repente, não deu tempo, e a gente estava conversando até no intervalo, né? Algumas doenças são rápidas e até uma investigação consistente pode fazer com que não deu tempo de salvar a visão, né? Perfeito. Perdeu a visão de um olho, mas você não vai fazer perder a visão do outro, né? O nosso corpo se adapta. Sim, o nosso corpo se adapta, em muitos casos, principalmente a visão, a gente precisa dos dois olhos para ter aquela estereopsia. A visão 3D, para você pegar saber a profundidade das coisas, e no primeiro momento que você perde uma visão, principalmente subitamente, o paciente tem aquela dificuldade até para buscar um copo, esbarra, porque não tem aquela visão de profundidade. Depois de um tempo, como a gente estava conversando, o paciente se adapta a isso e tem uma vida normal com um olho só. Claro que vai ter algumas atividades que ele não vai fazer porque necessita principalmente trabalhar como motorista profissional, mas a maioria das atividades ele vai conseguir fazer com um olho só e como você falou, a gente precisa tomar muito cuidado com esse outro olho, então fazer o exame completo para que não aconteça nada com esse olho. Então o nosso cérebro, o nosso corpo se adapta sim com um olho só. Num primeiro momento você fica um pouco perdido com essas atividades que dependem de profundidade, mas com o tempo você consegue levar a vida com monocular, com um olho só. Tem até um abalo psicológico. Sim, no primeiro momento é difícil, mas o paciente com o tempo ele vai acostumando. Perfeito. Você falou de dirigir profissionalmente, mas pode dirigir um automóvel particular? Se você tem um olho 100%, 20/20 que a gente chama, você consegue tirar a carta, mas a gente sempre chama muita atenção, porque no retrovisor, esse lado aqui vai ficar sempre mais prejudicado. Então, você até consegue, mas deve tomar um cuidado muito maior
principalmente nesse olho que você perdeu com o retrovisor e tudo que você pode perder um pouco desse campo visual. Tá bom. Joia. Tem perguntas aqui no Facebook, eu tomei o cuidado de passar para o doutor ler a sua pergunta. Marta Silva, você fala do seu pai que tem glaucoma, eu passei sua pergunta para o doutor, você fala de vários medicamentos, passei para o doutor porque eu não sei para que ele serve, mas o doutor sabe, ele já sabe do que a gente está falando. E o Valdivino Ramos, suas perguntas são muito parecidas, ele pergunta aqui, é normal sentir falta de ar quando usa colírio para glaucoma? Então, unindo essas duas perguntas, existem alguns medicamentos usados para o glaucoma, que são os beta-bloqueadores. Esses beta-bloqueadores, eles podem agir na parte da respiração, sim, porque ele causa uma broncoconstrição. Então, se você tem asma, se você tem algum problema respiratório, você pode ter essa dificuldade respiratória. Então, a gente precisa modificar esse medicamento, até mesmo quem tem arritmia cardíaca, que também acaba alterando os batimentos cardíacos nesse caso. Então, esses beta-bloqueadores podem influenciar, causando esses efeitos colaterais, e a gente precisa trocar esse medicamento nesses pacientes. Outra coisa importante também que eu sempre explico para os pacientes, você consegue diminuir os efeitos colaterais sistêmicos se você pinga o colírio, deixa o olho um pouco fechado e segura nesse cantinho aqui, durante 1 minuto. Por quê? Porque a lágrima, o medicamento é drenado por um pontinho que tem aqui no canto do olho, chamado ponto lacrimal. É isso que vai levar o colírio para o nariz, que tem vários vasinhos, e vai para a parte sistêmica. Se você faz esse procedimento, você diminui os efeitos colaterais sistêmicos do medicamento. Ele vai agir só local, só vai agir topicamente e vai muito dificilmente ser drenado para a parte sistêmica. Então, na hora que você pinga o colírio, o ideal é você deixar o olho fechado, apertar esse pontinho aqui do lado, que ele não vai ser drenado, ele não vai ser drenado para o nariz e não vai conseguir ir numa quantidade muito grande sistemicamente. Os efeitos colaterais vão reduzir. Que Isso ótimo. é importante, uma dica também para quem utiliza esses colírios e para diminuir os efeitos colaterais sistêmicos. Se isso atrapalhar a vida dele. Sim. Mas se a gente vê que ele está tendo um efeito que está atrapalhando e pode ser prejudicial tanto essa parte cardíaca ou pulmonar, a gente, se for possível, a gente troca para que não atrapalhe o dia a dia desse paciente. Sim. Então, dentro disso, se a gente não precisa usar 4, a gente pode escolher um e outro, a gente sempre vai escolher o colírio ideal para esse paciente. Tá. Tem telespectador na linha, é o Cláudio de Montes Claros, Minas Gerais. Oi, Cláudio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta para o doutor. Boa tarde. Pode perguntar, Cláudio. Na verdade, são várias perguntas. Uhum. A primeira é o seguinte, se o mirtilo, né, uma fruta, ele ajuda a conter o avanço do glaucoma. Tá. Pode continuar, está anotando. A outra seria o que se deve evitar em matéria de atividade física. Deve-se evitar atividade física mais intensa, deve preferir atividade física mais moderada, para evitar a oxidação, né, dos nervos ópticos. Tá. E se a alimentação antioxidante, que o próprio mirtilo ajuda, e outros tipos, como que é flavonoides, carotenoides, polifenóides, ele ajuda também a conter o glaucoma. Perfeito. Obrigada, Cláudio. Um beijo para você e para o pessoal de Montes Claros. Ele pergunta do mirtilo, famosa blueberry. Uhum. Adoro. Então, Cláudio, primeiro sobre as atividades físicas, o que acontece? O glaucoma, existem alguns estudos que mostram que os exercícios aeróbicos, tá, feitos de uma maneira não exaustiva e tudo, ele pode até reduzir um pouco a pressão do olho. Então, isso é uma vantagem. Agora, quem tem o glaucoma de ângulo fechado, evitar o exercício físico de musculação, tudo que você pega peso, porque você tem uma tendência maior a fechar aquele ângulo. Então, tudo que você faz, que você inverte o olho para baixo, se você lê no escuro, porque no escuro a pupila já dilata, e você lê permitindo um fechamento do ângulo maior.
E se você ainda pega peso, um exercício de pegar peso, quem tem esse glaucoma de ângulo fechado, você pode induzir uma crise desse glaucoma mais facilmente com essas atividades. Agora, o glaucoma de ângulo aberto, para esses glaucomas, o exercício aeróbico, tem estudos que mostram que são favoráveis, podem até abaixar um pouco mais a pressão do olho. Os medicamentos não, os alimentos antioxidantes, tudo isso, eles vão agir em tudo, tanto no corpo todo como no olho, dando um exemplo da degeneração macular e tudo, até quem tem a degeneração macular do tipo seco, que é aquele que eu falei que não tem tratamento, mas você tem como utilizar algumas fórmulas para você não deixar evoluir. E essa fórmula é comprovada cientificamente que não vai depositar radicais livres na retina. Então, tudo isso, ômega 3, verdura que tem vitamina A, C, E, luteína, que a gente chama, zeaxantina, tudo isso vai ser propício a não ter uma evolução maior desses problemas oculares. Principalmente esses problemas de retina, tudo isso. Então, radicais livres são prejudiciais e a gente deve utilizar alimentos, até vitaminas que não deixam acumular esses radicais livres que vão ser prejudiciais para a visão. Então, é importante sim uma boa alimentação, tá? Com esses medicamentos que vão evitar esse depósito de radicais livres. E o exercício físico aeróbico também vai ajudar muito nessa parte do glaucoma. Você falou de musculação e até de um excesso, eu entendi, né? De um excesso. Tá. E de uma posição até de leitura que nem é adequada, né? Sim. Com a cabeça mais abaixada. É uma coisa que todo mundo deveria evitar, ou quem não tem glaucoma não vai favorecer a chegada de um? Quem não tem glaucoma de ângulo agudo não vai favorecer porque aquele ângulo não é tão fechado, tá? Mas quem tem aquele ângulo que a gente chama oclusível, que pode fechar, você pode induzir uma crise maior. Agora, essa leitura extenuante que você lê por muito tempo, de uma forma que você não está bem posicionado, primeiro, você vai ter todo aquele problema de cervical, dor de cabeça, e no olho, o que acontece? A leitura prolongada, você pisca menos o olho. Então, durante uma leitura prolongada, então o uso do computador por muito tempo, celular, o seu olho vai ficar mais ressecado, porque você vai piscar menos, o olho resseca, você começa a embolar a visão, o olho arde, fica vermelho, então tudo isso durante a leitura. E além disso, tomar muito cuidado durante o uso do computador por muito tempo seguido, você pode aumentar muito a acomodação do olho. Você precisa de um músculo do olho que relaxa para longe e contrai para perto. Se você fica muito contraído o tempo todo para perto, para o computador, quando você olha para longe está tudo embaçado. Então você cria uma falsa miopia com essa acomodação. Então eu sempre digo que durante a leitura, durante o uso do computador, é sempre bom ter um intervalo de descanso para você conseguir relaxar e contrair esse músculo, para não ter essa acomodação excessiva e não ter esse olho seco, que pode ser induzido por essa leitura, uso do computador prolongado. Então essa é uma dica para essa leitura por muito tempo. Tá. Tem várias perguntas aqui, umas perguntinhas básicas de consultório também. A telespectadora ligou, acabou não entrando falar conosco, mas anotei a pergunta dela. Lente de contato, a partir de que idade pode usar? Aqui eu imaginei até a lente de contato para correção de 1 grau, mas vamos pensar na colorida também? Quem quer mudar a cor do olho? Sim. Pode também usar? A partir de que idade? Então, eu sempre digo que eu indico a partir dos 8 anos, porque o paciente vai ser responsável por ele mesmo. Isso. Quando ele vem com os pais, eu converso com os pais. Peço até para os pais assinarem um termo de consentimento dizendo que eles vão ser responsáveis pelos filhos. Agora, eu não sou muito a favor de criança usar, porque até mesmo a gente adulto tem que ter aquele cuidado de limpeza com a lente, não dormir com a lente, lavar a mão para colocar a lente de contato, sempre trocar o líquido da caixinha. Então, são cuidados que adolescentes, crianças não vão ter. Não vou dizer todos. E naquela conversa que eu sempre digo no consultório, você consegue sentir o paciente e saber se ele vai ser responsável ou não. Eu sempre digo que menina na adolescência é mais cuidadosa do que menino. Então, quando o menino pede, eu converso um pouco com ele e falo, você vai, eu sempre falo isso, você vai ter cuidado e tudo. Aí muitas vezes ele olha para a mãe e já dá para ver que não. Então é uma conversa que a gente tem que ter, mas eu procuro evitar de passar em crianças e adolescentes que eu vejo que não vai ter cuidado, e sempre com os pais do lado, com a autorização e pela responsabilidade dos pais, porque a lente de contato também pode causar cegueira, criando úlcera de córnea, tudo isso é muito perigoso. Então, você precisa sentir o paciente e saber se ele vai usar corretamente a lente de contato.
Tá. Essas lentes descartáveis, né? Elas tem que descartar de tempos em tempos. Também não pode ficar usando durante muito tempo. Perfeito. Né? Então tem que respeitar também, até porque depois de alguns dias você já não enxerga mais tão bem. Sim, vai né? acumular, atrás da lente acumulam algumas substâncias, aquilo vai embaçando e facilita a entrada de bactéria, lesão na córnea, e tudo isso vai gerando um problema. Então, você deve seguir tudo aquilo que o fabricante da lente pede, troca em um mês, precisa trocar em um mês, e evitar de ficar utilizando sempre aquela lente que pode criar problemas graves. E qual é a diferença de você mandar fazer uma lente para você e comprar aquela que já tem pronta? Primeiro que você mandar uma lente para você só vai saber o diâmetro do seu olho, não são todos os diâmetros iguais. Você vai fazer o teste sabendo se aquela lente está mexendo certo no olho ou não. Se ela está muito presa, ela não consegue mexer, não oxigena o olho, ou não tem o oxigênio do ambiente, e não tem também a lubrificação. Se ela não mexe, o líquido não entra por trás dela e não consegue oxigenar. Isso causa inflamação de córnea, facilita a úlcera de córnea. Então, o problema de fazer em um lugar que não vai fazer esse teste de lente de contato, você vai comprar, eles querem que você compre, eles não estão preocupados se você vai usar corretamente ou não. Então, você deve fazer esse teste e eles vão querer vender e não vão te explicar como usar, como limpar. Então, tudo isso deve ser conversado com o seu médico e não ser comprado em qualquer esquina ou então até mesmo pela internet. Então, você deve evitar essas compras sem toda essa informação do médico. Perfeito. A telespectadora deixou pergunta aqui, Heloísa. Ela diz que tem o canal lacrimal entupido. Já fez cirurgia, não adiantou. O que devo fazer? Canal lacrimal entupido é muito comum no nascimento. Provavelmente ela não é recém-nascida, mas no nascimento a gente já nasce com o canal lacrimal, em muitos casos, entupido. O neném nasce lacrimejando de um olho, cria secreção e ele, com o tempo, até os 6 meses, fazendo uma massagem, pode reverter sem cirurgia nenhuma. Só que em alguns casos acontece essa obstrução no canal lacrimal quando a pessoa já é adulta. E aí essa massagem já não vai mais agir. É necessário fazer a cirurgia e aí, no caso dela, é necessário fazer talvez o exame da cistografia para poder ver se está passando a lágrima corretamente, saber o que aconteceu, para saber se precisa reabordar ou não, saber a causa do lacrimejamento que permanece nela. Só avaliando com o oftalmologista para poder dizer para ela por que voltou a lacrimejar. Pergunta aqui da Rosângela de Carvalho, ela tem 60 anos, tem glaucoma por consequência de infecção em cirurgia refrativa de miopia. Usei por muito tempo colírios de cortisona e antibióticos, fiquei com uma cicatriz no olho direito e usa colírio. Agora estou com conjuntivite, posso usar o colírio? Então, isso eu sempre digo que ela deve passar com o médico antes para avaliar se é conjuntivite mesmo, em primeiro lugar. Como eu falei, o olho vermelho não é só conjuntivite. Sim. Então, pode ser uveíte, pode ser qualquer problema, até mesmo na córnea, que ela pode estar com o olho vermelho e não ser conjuntivite. Então, o corticoide não deve ser usado a longo prazo, deve ser conversado com o médico dela, principalmente o médico que fez a cirurgia refrativa, para ele indicar o medicamento correto. E pode acontecer em alguns casos pós-cirurgia, essas inflamações, que não foi só no caso dela, existem alguns casos que podem acontecer, que são tratados com corticóide, aí ao contrário, o corticóide nesses casos são usados, porque o que está causando glaucoma é a inflamação. Então o corticóide é um anti-inflamatório. Então você precisa usar o corticóide por um tempo determinado para diminuir essa inflamação e esse glaucoma secundário a essa inflamação ser resolvido. Então o corticóide é usado sim nesses glaucomas secundários, mas não pode ser usado a longo prazo, senão ele vai gerar um problema maior do que esse que pode ter acontecido no caso dela. Perfeito. Tem telespectadora, a telespectadora caiu, enfim. A Rosimeire da Bahia, ela tem glaucoma há 5 anos. Qual a pergunta dela, Poli? Ela usa colírio de 12 em 12 horas e agora ela quer saber se pode usar só uma vez ao dia. Não. Rosimeire, se for indicado, esse colírio tem a frequência dele. É a mesma coisa que você vai usar o colírio, ele vai ter um efeito de 12 horas e as outras 12 horas vão estar descobertas. Então, existem os colírios, existe aquela frequência que ela deve utilizar. Se ela utilizar só uma vez, ele não vai fazer o efeito no momento que ela deve ser utilizada. Existem colírios que são usados uma vez ao dia e outros que são 2 vezes ao dia. Perfeito. Então deve seguir certinho o que o médico receitou para ela. Agora, se ela não consegue usar 2 vezes ao dia, ela fala, doutor, olha, não dá para você encontrar o
o colírio, que uma vez ao dia só vai facilitar muito a minha vida. Existe. Tudo bem? Existe um colírio que ele é utilizado só à noite, uma vez ao dia, que também baixa a pressão do olho. Tá. Então é um caso de conversar, porque, como eu falei, às vezes só esse colírio não vai fazer o efeito, precisa de mais um. Combinar. E eu sempre digo também, nunca pingar ao mesmo tempo. Dá um tempo de você pingou um colírio da noite, que você precisa pingar 2 vezes ao dia, tem mais um à noite, você espera 20 minutos para ele absorver e depois pingar o outro. Senão um tira o efeito do outro e nenhum vai fazer efeito. Isso é importante também. Precisa ver, de repente ela quer se livrar da segunda vez, Sim. né? Às vezes não vai conseguir também, porque vai ter que combinar os dois. Conversar com o médico, então... Sempre conversando com o médico dela. Essa orientação no consulta ao doutor é maravilhosa, mas não substitui a sua visita ao seu médico, ele que sabe do teu exame, do teu histórico, que está te acompanhando, né, doutor? Com certeza, você vai poder substituir ou não, então ele que vai dizer o melhor para ela. Lógico. A outra pergunta da Rosimeire é maravilhosa. Ela pergunta se a crise de enxaqueca pode afetar o glaucoma. A crise de enxaqueca, o que acontece? Em muitos casos, a enxaqueca tem uma aura. A aura é o quê? Você vai ter algum sintoma que vai vir antes de dar dor de cabeça. Então, você tem a perda do campo visual, você pode perder até a visão, ou então umas estrelinhas aparecendo. Você perde o campo visual e muita gente acha que eu estou com glaucoma. Você, por um tempo, perde, fica preto daqui para cá, ela não enxerga, e isso é a aura da enxaqueca. É um diferencial. Você perde o campo visual, mas não pelo glaucoma. Outro cuidado também, quem tem pressão no glaucoma de ângulo fechado, alguns medicamentos sistêmicos, como relaxantes musculares, tudo isso que pode ser usado também para dor de cabeça, alguns podem facilitar esse fechamento desse ângulo. Então, tomar cuidado também com os medicamentos que são usados para relaxante muscular, tudo isso, que sempre conversar com o seu médico se pode ser utilizado ou não, que medicamentos sistêmicos podem gerar uma crise de glaucoma, facilitar essa crise. Tá. Tem várias pessoas mandando as mensagens particulares, mas vale lembrar que o doutor, ao final de cada programa, faz uma coisa muito legal. A gente pode manter, sim, né, doutor? Com o maior prazer. Todo mundo que deixar a pergunta, então, nos comentários do Facebook do Consulta ao Doutor, o doutor vai lá e responde, então, dá uma orientação para você que está em casa. Mas você que mandou a mensagem particular, o doutor não vai conseguir ter acesso a essas perguntas. Então, comenta lá no post do dia que fala que o Dr. Daniel Camelot é o nosso convidado de hoje. Tem 2 postagens, uma com a nossa foto e a outra que fala o tema de hoje. Deixa lá de maneira pública, então. O doutor vai lá depois e orienta você que está em casa. Estou recebendo várias mensagens particulares, mas o doutor não vai conseguir enxergar essas mensagens. Então, publica lá que o doutor responde daqui a pouquinho. Várias mensagens chegando, mas algumas falam o número da pressão. Só para deixar claro, na pressão arterial, a gente sabe mais ou menos o número, a gente tem um parâmetro. Sim. Dos olhos, tem um número? Por que não tem muito número? Pelo que eu expliquei no início. Às vezes a pressão é normal, de né? 10 a 21, a gente fica mais tranquilo. Só que a gente averigua a pressão, como eu tinha falado, a pressão está 21. Só que a paquimetria, a córnea desse paciente, ela é mais fina. Então, não é então, na realidade, o 21 não está bom para essa pessoa, ela está alta. Então, precisa ser avaliado, não existe um valor certo para isso. Por isso, deve passar com o seu oftalmologista, saber se esse valor para essa pessoa, quem tem glaucoma avançado, precisa de um valor muito mais baixo do que 21, para que isso não evolua. Então, depende de paciente para paciente. Não tem um número mágico para ser o correto de não ter glaucoma ou ter. Perfeito. Doutor, obrigada por ter vindo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Adoro quando você vem aqui ao Consulta ao Doutor. É uma verdadeira aula. Lembrar que é preciso cuidar da saúde dos olhos, né? Quando o doutor vem aqui, a gente sempre lembra que é preciso ter esse checklist aí em mente, né? Já passou o seu oftalmo neste ano, né? Tá planejado para fazer isso? Todo ano precisa voltar ao oftalmo ou seguir a orientação. Se ele pediu para você voltar antes, siga a orientação do seu médico oftalmologista. Doutor, obrigada. Um beijo para sua família maravilhosa. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui, tirando as dúvidas, e obrigado pelo convite. Também um abraço para sua família. Obrigada, viu, doutor? Fica com Deus. Obrigado. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, aproveitem bastante a família durante o final de semana. E eu te espero aqui na segunda-feira, ao vivo, às 3h35 da tarde. Tá combinado? Tchau!